Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre grupos para gestantes e puérperas. Então, passe seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos a enfermeira Alessandra Baptista e a psicóloga Anne Raíssa Brant. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito bom tê-las aqui, esse olhar multiprofissional e duas profissionais experientes nessa área de grupos, né, com gestantes e puérperas. Essa conduta de cuidado às gestantes e puérperas que é tão importante, que é coletiva, e que é realizada na grande maioria dos municípios brasileiros. Então, é um tema importantíssimo para a gente tratar aqui no nosso podcast. Eu vou começar conversando com a Alessandra. Pode ser, Alessandra? Pode. Alguém que está aqui nos escutando pode pensar assim, quais temas que são abordados em grupos com gestantes e puérperas? Quais são as temáticas mais relevantes que não podem deixar de ser abordadas nesses grupos? Muito obrigada por estar aqui nesse momento, é muito importante para mim. E eu queria colocar primeiramente sobre a questão de uma atividade em grupo, né, principalmente uma atividade voltada para a saúde, nesses grupos com gestantes, com mães. Muito importante partir da temática dos assuntos que essas mulheres, que essas mães vão trazer, porque vão fazer significado e vão trazer uma contribuição para a realidade que elas estão passando no momento. Então, assim, eu vou citar algumas temáticas que, quando buscamos na literatura, elas aparecem como atividades que são mais procuradas pelas mães e que as unidades de saúde muitas vezes oferecem e que vários ambientes também proporcionam essas atividades, né? Então, podemos citar o preparo para o parto, né? Conhecimento sobre desenvolvimento da criança, sobre as modificações que o corpo da mãe está passando, né, a importância desse acompanhamento de saúde, né, a parte da amamentação muito importante, né, muitas vezes pode ser feito até atividades simuladas, né, com manequins, com uma simples boneca, para ensinar a pega correta, né, do bebê na mama, e depois também as atividades com as mães, englobando atividades de puericultura, né, atividades que falem sobre a importância da rede de apoio dessa mulher que precisa, muitas vezes, do acompanhamento dos familiares, do seu companheiro, né, para reforçar a sua vivência, né, a sua novidade de vida com esse bebê. Então, esses temas da importância da rede de apoio, depois do desenvolvimento da criança, a importância do brincar, né, desde os primeiros momentos de vida da criança, do falar. Então, são temas que emergem e que são muito importantes. Alessandra, você começou falando sobre temas que são comuns, habituais e que aparecem na literatura e que, portanto, a maioria dos grupos acabam abordando. Mas você falou de um outro aspecto que eu achei muito importante, que é de que o grupo também deve ser organizado com base nas demandas que são daquele grupo de mulheres. Então, tem aspectos que são mais regionais, locais ou mesmo individuais daquele grupo ali, que pode fazer um pedido, uma solicitação, apresentar uma dúvida, uma insegurança que é mais pontual e sobre a importância de que o grupo esteja alinhado a essas demandas específicas das mulheres que compõem. Isso é algo muito importante, porque a real necessidade, aquela inquietação, aquela ansiedade, muitas vezes, uma informação equivocada que ela esteja trazendo,
quando isso é abordado, quando isso faz sentido para ela vai incorporar, ela vai construir esse conhecimento, né? Muitas vezes algo que ela já traz consigo como uma realidade que ela viveu na família, né? Mas ela vai estar sedenta por esse conhecimento, né? Ela vai e depois vai conseguir pôr em prática, né? E estar num grupo junto com mulheres, com gestantes que estão compartilhando das mesmas, muitas vezes, angústias, isso faz muito sentido, né? Ela se coloca como alguém que não está sozinha, que ela pode contar, que ela pode compartilhar, e acredito que seja muito importante que a nossa colega também vai colocar sobre a questão da saúde mental, que é muito importante, né? Uma temática que precisa ser abordada e acompanhada também. Então, um grupo, ele tem que ter esse olhar, né? Esse olhar sobre essa mulher nas várias dimensões que ela traz, que ela carrega, né? Sabe, Alessandra, te ouvindo, e Fran, eu fiquei pensando também na questão do engajamento, de como um grupo, quando ele está alinhado às demandas daquelas mulheres que compõem um grupo de gestantes ou de puérperas, a tendência é que elas engajem, que elas participem, que não deixem de comparecer, né? Justamente pelo interesse pessoal de cada uma delas. Sim, muitas vezes a gente observa, né, grupos de gestante, aí já tem ali todos os temas elencados com as datas, né? E isso eu acho que afasta um pouco, então, né? Porque não vai ter esse engajamento. A não ser que haja, além daquele cronograma, com os temas, ali também um espaço para o levantamento das demandas do grupo que vai se constituir. Então, o grupo de gestantes, né, ou de puérperas, então ele vai contribuir não só para informar, para trazer, né, para sanar as dúvidas, mas também ele vai servir como apoio. E aí, né, tu trouxeste, Alessandra, sobre a saúde mental. Então, agora eu queria perguntar para a Anne como é que esses grupos podem ter mais essa função de contribuir para a saúde mental dessas gestantes e puérperas. Olá! Primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com a Cris e com a Fran, falando com vocês um pouco sobre saúde mental, né, na gestação e também sobre grupos, né. Então, a gente sabe que no momento da gestação, a gestante, ela está lidando com algumas alterações, muitas alterações no corpo, né, mas também com algumas alterações emocionais. Então, a gente tem ali um momento de muita transformação emocional, né? A gestante, ela lida com essas transformações e muitas vezes durante a gestação vem muitos sentimentos, a gestante passa por muitos sentimentos ambivalentes e isso pode causar uma fragilidade emocional naquele momento ali, né? Naquela fase da vida. Porque se a gente for pensar, né, a chegada de um bebê, ela pode trazer muita alegria, né, muita expectativa, muita esperança, mas pode trazer também medo do novo, né, um sentimento ali de não dar conta, um sentimento de que será, que a vida vai mudar, que vão vir muitas exigências. Então, tudo isso afeta a saúde emocional da gestante. Então, os grupos, eles permitem que a gente possa fazer essa abordagem, né, de vários aspectos, inclusive dos aspectos psíquicos na gestação. Então, a ferramenta grupal, ela nos proporciona uma oportunidade, né, de acolher essa gestante, de escutar, de, né, estar atento ali ao que ela traz, né, ao que o grupo todo traz, né, as outras gestantes também. E a gente sabe que só essa escuta atenta, né, esse acolhimento, esse respeito ao momento de vida, né, e essa disponibilidade que os profissionais de saúde proporcionam para as gestantes ali naquele momento por meio do grupo, essa tecnologia de cuidado, ela pode aliviar alguns quadros de sofrimento. Então, esse é o primeiro benefício de um grupo. A gente sabe também que os grupos, né, nos grupos, temos a oportunidade de trabalhar fortalecimento, identificação. Então, muitas vezes a gestante relata uma situação que ela está vivendo e uma outra mulher ali
né, já viveu e ela contribui colocando um pouco da experiência dela, né? Então, o grupo, fazer grupo é também fazer, né, esse movimento de identificação, de apoio mútuo, né, de se fortalecer enquanto categoria, né, de gestante, mas ao mesmo tempo também o grupo é um local em que a gente consegue, por meio dessa escuta qualificada, trabalhar o singular. Então nós temos aí sentimentos, né, que são sentimentos que comumente as mulheres, né, em determinada fase da gestação elas vivem, que isso é grupal, mas a gente tem ali o que é de cada uma, né? Como cada uma percebe aquela gestação, como cada uma está percebendo aquelas alterações no corpo, né? Como cada uma está ali percebendo, visualizando, né, o seu futuro. Então, a oportunidade de trabalhar em grupo é uma oportunidade de trabalhar essas questões também que se colocam, né, que afetam a saúde mental ali da mulher, né, e que vão afetar também a família, né? Então, quando a gente trabalha ali prevenção, promoção de saúde, letramento em saúde num grupo, a gente está também cuidando desse bebê que vai chegar, cuidando desse início da vida, né, cuidando desta família. Então, os grupos são espaços de muita potencialidade de trabalho. A Anne falou sobre aspectos muito importantes da saúde mental materna, de como o grupo pode colaborar para isso. E me chamou a atenção essa questão que ela falou da coesão do grupo e de algo que pode se estabelecer ali como um senso de pertencimento, sabe? Essa mulher sentir que tem um grupo de mulheres que está passando por uma situação semelhante à dela e com quem ela pode contar e também com quem ela pode se identificar. Isso é muito bacana. Muito bom, né? Porque é um lugar de conversa que nem sempre ela tá... Ela tem, né? Em outras situações, ou numa consulta, ou com outros grupos, né? Exatamente. De familiares. Essa enfim. relação horizontal com um par numa situação semelhante é muito, muito importante. E acaba contribuindo para uma necessidade humana fundamental, que é o senso de pertencimento. Então, muito bom saber que os grupos também colaboram para isso. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, envie os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Muito obrigada, meninas. Valeu por hoje. Até o próximo. Muito obrigada, até... Me pega do colo.